Olá, Live Lovers, tudo bem? Olha quem já está aqui do meu lado, esqueci de tirá-lo daí. Bem-vindo, professor Luiz Fernando Garcia, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Eu ia começar falando assim, how? How? É a sua marca registrada, não? É uma delas, é uma delas. Essa história de ficar velha há mais tempo, jovem há mais tempo, faz É. criar algumas marcas. Uma delas é essa. Mas isso vem lá dos índios ou... Esse é um mistério não revelado. Eu tenho até já um teaser de lançamento da explicação do How, mas isso fica para o dia. É? Olha só! Olha, sabe que é o mais legal da conversadoria? Essas perguntas que às vezes alguém sopra no meu ouvido, perguntas do além, e acabam saindo segredos, emoções e coisas muito especiais da conversadoria. Que bom, que bom. Me diz uma coisa, você deixou de ser professor? Tem que dar um passo para trás. Na verdade, eu sou um publicitário que estava andando distraído pela vida e foi picado pelo bicho de dar aula. Eu trabalhava com duas pessoas que davam aula na SPM e eu comecei a substituí-los. Tá? E isso foi 2 encarnações atrás. Em 87 e em 88 eu fui oficialmente convidado a me unir ao time SPM e comecei dando 2 aulas que viram 4, viram 8, blá, blá, blá. E aí você encarna essa persona professor, né? Que é uma delícia. E é uma delícia, porque ser publicitário eu acho maravilhoso, eu me defino como publicitário até hoje. Quando você chega no hotel e escreve qual é tua profissão, sai publicitário. Não tem, é automático ali. Eu tenho um maior orgulho de ser publicitário. Mas o professor é algo que encarnou muito forte, porque é algo que tem propósito. Tá? Sabe que existem algumas profissões na vida, o jornalismo é uma delas, a saúde é uma delas, que elas têm ideários fortes, elas têm propósito. E a lógica do professor é uma lógica de propósito, é uma lógica de transformação. Né? Então, é gostoso ser professor, é bonito ser professor. Eu ainda cometo de quando em quando uma aula aqui ou ali, tá? Então, continuo nativa. E a gente acabou de inventar uma empresa que é uma escola. Né? Enfim. Mas as pessoas te chamam de professor, né? Chamam. É impressionante. Mesmo agora que você está empreendendo, em vez de falar assim, oi, empreendedor, não, fala, ô, professor. É bacana, porque quase sempre, para você ter um doutorado no Brasil, basta ter um carro e chegar no posto de gasolina, né? Você vira doutor rapidamente, em qualquer situação. Curiosamente, não me chamam de doutor, me chamam de mestre. Olha só. Tem alguma coisa no ar nessa história. Sei lá, vai ver que essa barba branca, essa sua altura que fica imponente, não? Meu treinamento de Papai Noel. Eu sempre falei que queriam contratar um cara de alto nível, só contrataram o alto, mas tudo bem, deixa. Não conta para ninguém. Luiz Fernando, o que fez você mudar de profissão? Você quer uma resposta assim super conceitual ou a vida que segue? Não. A vida que segue obrigatoriamente sem você querer. Estou falando que foi voluntária a sua mudança. Foi voluntário. Eu aderi, até com surpresa para minha liderança na época na SPM, a um PDV. Tá? Exatamente por entender uma lógica de ciclos. Tá? Eu gosto. Você, inclusive, outro dia entrevistou alguém que falou dos setênios. Tá? E eu gosto muito dessa ideia dos setênios. Tá? Não necessariamente pelo cabalístico 7, mas pela lógica de que a gente vai mudando. A vida é um videogame. De vez em quando você muda de fase. Quando você muda de fase, todas as estratégias e ferramentas da fase anterior servem de aprendizado, mas podem não servir para enfrentar a nova fase. Tá? Eu estava chegando nesse ponto. As ferramentas não estavam funcionando mais para enfrentar, para me desafiar a trabalhar nessa questão. Daí apareceu um PDV bacana, enfim, e caí fora. Explica o que é PDV. Acho que tem gente que pode não saber. Plano de demissão voluntária ou pé dos velhinhos. É mais ou menos a mesma coisa. Tá? E aí tem várias questões nesse processo.
E aí foi legal, porque eu tive também o menor sabático do mundo, porque tive uma conversa, como a gente sempre teve, aqui com minha esposa, sobre sair, não sair, tem custos, né, nessa história, enfim, eu estava numa situação muito boa, numa organização que eu tenho o maior orgulho até hoje de ter participado, carrego a barca junto, enfim, mas dentro dela, naquele momento, havia essa chance de sair. Tive uma conversa bem legal com minha companheira aí de 39 anos, mais 7 de namoro. A gente já tem mais tempo junto que separado, é uma loucura essa vida. Enfim, e dentro disso, ela já sonhou com um sabático. Sabático esse que durou uma noite, porque eu avisei de tarde que tinha saído para todo mundo. Na manhã seguinte, eu fui me encontrar com 2 queridos amigos, também ex-diretores da escola, que tinham acabado de sair também. E a gente já tinha sido sócio por 10 anos numa outra consultoria. E os caras, eu achei que eles estavam, eu cheguei lá todo, aquele café na padoca, todo legal. Eles querem saber de mim, por que eu saí, enfim. Então você saiu, né? Saiu, que legal. Tá, o que você acha dessa ideia? O que você acha desse formato? O que você acha dessa empresa? Vamos ser sócio? Vamos, eu fiquei sócio, pronto. Nossa. Então eu tive o menor sabático do mundo, durou uma noite. Olha, prepare-se, porque no ciclo você vai ter que voltar a viver o sabático, tá? Pode ser, tá legal. A Rose Bruxa que falou, Raul. Eu sou todo ouvidos a essa bruxaria da Rose. Você acerta 99% das vezes que você profetizou coisas por aí. Eu acho que a gente está num semi-sabático, né? Nessa prisão domiciliar aqui que estamos vivendo. Mas, de verdade, acabou até acelerando um repensar de caminhos. Tá? Quer dizer, a gente criou a Next exatamente para trabalhar ao lado 49+, porque tem um potencial incrível, enfim, tem uma dinâmica muito forte nesse universo, depois a gente vai falar disso. E quando estava tudo chegando no break-even, tudo certo, tudo naquele ponto maravilhoso que todo planner adora, né, que chegou no ponto do equilíbrio, bacana, veio esse nanobicho aí pegar todo mundo e fazer a gente mudar de rumos, tá? Porque a gente tinha uma atividade presencial com um público mais velho. Público mais velho que foi definido como risco, tem lance aí, e numa lógica de repensar. Inclusive, a gente está numa casa super gracinha lá da Vila Mariana, que é o famoso Castelinho da Vila Mariana, que é uma casa de 1932, tombada pelo patrimônio, toda charmosa e tal, que está quase vazia, porque o coworking está começando a retomar agora, com distanciamento, com atividades. Muita gente que está no home office descobriu que o home é bom, mas o office não cabe lá dentro. Então, coworking é uma alternativa bem legal para você estar. A gente até chama a nossa casinha de o melhor home para o seu office, porque aí você junta tudo, né? Que lindo. Enfim, e você pode deslocar menos, tal. Mas tem sido muito interessante essa experiência do trabalhar em casa a partir de uma outra dinâmica. Eu fiz muito freela na vida, trabalhei para casa. Tenho 4 filhos, trabalho caramba mesmo, né? Você perguntou. É que muita pergunta de aula, o famoso professor, você... Oi. Tá? Deu um pulinho, não ouvi o que você falou. Eu trabalhei para caramba nesse tempo, além de dar aula, né? E dentro dessa dinâmica do também trabalhar, muito freela, muita madrugada virada, estar em casa. Tá? Legal. Então, esse momento de agora é um momento de reinvenção, um momento de novos caminhos. Por que você acha que as empresas não estavam olhando para os 49+, e aí eu estendo os 50+, os 60+? Vamos lá. A gente já viveu isso nos anos 70 para 80. Havia uma campanha maravilhosa, inclusive, do Conselho Nacional de Propaganda, na época, sobre contratar pessoas acima de 40 anos. Tá? Que o mercado era absolutamente restrito a isso. Com o lifelong learning, com a educação continuada, com a melhoria do nível da educação, as pessoas começaram a estender mais esse ciclo profissional. O mundo digital, acelerando esse processo, deu uma desculpa
de que as pessoas não estavam preparadas para um novo modelo de empresa e um novo modelo de negócio, de mindset. Só que, e aí eu estava, inclusive, no último ciclo de SPM, eu estava na pós-graduação, e havia uma demanda muito grande de pessoas com este perfil querendo uma educação continuada. Então, não era verdade, necessariamente, que essas pessoas estavam nesse perfil. Aí vem uma questão econômica. Tá? Essas pessoas tendem a custar mais caro. E a nossa tem um salário melhor. E a nossa legislação, ela é muito complicada para você reequacionar a relação. Se você está muito tempo numa organização e tem um salário alto, você tem que ser demitido, ficar no mínimo 18 meses fora para poder voltar de uma outra forma de prestação de serviço. Então, essa legislação, nesse momento, ela atrapalhou mais do que ajudou para esta relação, para este estar no mundo. Então, você sabe que onde tem um diretor financeiro e uma métrica de EBITDA ou qualquer desses indicadores de ganho e custo, né? Ele é o Edward Mão de Tesoura, ele sai cortando aonde dá. E o primeiro corte é salário, gente média, gente grande, enfim. Tem um indicador muito interessante sobre isso, numa pesquisa recente, que 55% das empresas entendem que as pessoas mais velhas têm um equilíbrio emocional necessário para liderar uma organização. Bom, cabelo branco tem que valer para alguma coisa, né? Só que 11% delas têm algum programa de atração ou retenção de pessoas mais velhas, mais maduras. Então tem uma incoerência entre discurso e prática, tá? Que, de certa forma, esse momento talvez nos faça repensar. Entendi. Bom, eu acredito também que uma certa propaganda em massa sobre os millennials, ou sobre o que eles são capazes, e sobre o pensamento não linear deles, né, estimulou as empresas a quererem esse tipo de performance, né? Só que é o famoso lá na frente não fecha a conta, né? De verdade, eu acho que, primeiro que a palavra-chave disso não é privilegiar nenhum, é trabalhar o intergeracional. A ideia é ageless mesmo, tá? Que não é porque é mais jovem que é super craque, aberto, digital, tal, não é porque é mais velho que é o cara, não é. Na verdade, são performances de pessoas, tá? Existem tendências, enfim, mas são performances de pessoas. Eu costumava brincar muito com os RHs mais próximos, principalmente no time da graduação, porque eles queriam contratar um cara de 20 anos que eu chamava de, vocês querem um espírita reencarnado com memória recente de executivo, que o cara tem que ter 20 anos e uma experiência de 80, recente. Tá? Então, em algum momento, você vai perder o foco dessa condição. Tá? E aí coloca para dentro um cara, a partir de um processo seletivo, que desafia esse sujeito a ser o cara da inovação, o cara da ruptura, do disrupt, né? Aquela coisa total, e aí bota o cara lá dentro, sentado na frente do Excel para fazer relatório. Aí o cara não aguenta 2 meses, tá? Porque foi prometido para ele uma performance, enfim, o cara não aguenta 2 meses, tá? Sai, e ele sai, tá? E aí, essa geração não tem comprometimento. Eu falei, desculpa, mas o teu cargo foi propaganda enganosa, você chamou errado o cara. Chama o cara certo, do jeito certo, na questão certa, enfim. Bom, eu acho que, por observação, né, que as empresas precisam aprender a oferecer vagas compatíveis com os requisitos solicitados. Quem está falando isso é aquela caçula que você viu na foto, que ficou loira. Tá aqui nos comentários. Eu não ia falar isso, mas foi tão consistente que eu falei, muito consistente, muito consistente. De novo, toda vez que a gente coloca os filtros num perfil só, tá, você acaba tendo um pensamento que é hegemônico. E aí tem uma questão meio complicada de gestão. Já no passado, os gestores acabavam privilegiando pessoas que tivessem histórias similares à sua. Então, que é da mesma faculdade, da mesma formação, da mesma trajetória, que tenha ralado do mesmo jeito, que faça exatamente igual. O cara quer um clone, um mini-me dele, tá?
Só que hoje, quando a gente fala em diversidade e inclusão, não é só uma questão social que é fundamental, aspas nesse só, né? Porque é importantíssima. Economia foi feita para a gente, né? Então, vamos começar por aí. Mas o que é claro hoje nas organizações que pensam é que a maior parte delas não consegue entender mercados diferentes porque não tem gente dentro dela com a capacidade de compreender esses mercados. Então, hoje, quando a gente fala das minorias, que são maiorias muitas vezes em número, mas são minorias de voz, minorias, né, de ocupação de espaço, tá? E aí vai desde mulheres, negros, gênero, a gente vai para uma série de caminhos. Um dos caminhos que é necessário também ponderar é que todos estes grupos também ficarão velhos. Sem dúvida. E aí corre o risco dele ser excluído 2 vezes, ou não incluído 2 vezes. Né? Então, você tem uma dinâmica para isso. Por outro lado, quando a organização entende que isso é um ativo, que quando você tem dentro da organização, ela começa a entender melhor esses mercados, ela enxerga potenciais onde ninguém está enxergando. Queira ou não, as empresas bacanas acabam criando guetos. As pessoas são muito próximas, elas nasceram na mesma maternidade, frequentaram a mesma escolinha, foram no mesmo shopping, enfim, é todo mundo muito parecido, né? Então, quando você consegue trabalhar com diversidade, daí o discurso da inclusão, você consegue ampliar o repertório. Só que isso traz um desafio para o gestor, porque ele não está acostumado a trabalhar com gente que pensa muito diferente, que tem repertórios muito diferentes, que tem linguagens muito diferentes. Tá? Então, ele precisa aprender a trabalhar com a diversidade antes de fazer esse discursinho meia-boca de nós valorizamos a inclusão, nós criamos um programa, desculpa quem fez, eu acho até bonitinho, mas criamos um programa de estágio para botar 10 velhotes ali dentro. Senhor velho estagiário. Senhor velho estagiário, é bonitinho isso, é um bom começo, não é ruim, é um sinalizador, mas está torto. Claro. Mas está torto, ele não vai na ferida exata, ele não vai no cerne da questão, ele fica no entorno. Até porque, se houver um conflito, ele vai optar por ficar com o jovem que tem força de trabalho, vamos dizer, de tempo, do que da experiência do velhinho, né? E topa menos grana, vai trabalhar feito uma mula, virando dias, noites e madrugadas. Claro. Por outro lado, tá? Dependendo do perfil, eu não quero generalizar, tá? Exatamente por ganhar pouco e trabalhar muito, ele precisa achar propósito. E se ele achar um outro lugar que o desafie, ele cai fora. Claro. Ele cai fora. Fácil. Porque ele precisa desse propósito. Agora, tem uma dinâmica atrás disso tudo que é favorável, então, às pessoas que são jovens há mais tempo, como nós dois. Tá? Eu bem mais do que você. Você ficou recente, por sinal. Sexta-feira, né? Faz só uns 10 anos. Você é uma estagiária de idoso, tá? Enfim, qual é o limite? Adorei. Tá? Mas dentro dessa história, o mercado está envelhecendo, porque a sociedade está envelhecendo. Só o número Brasil, tá? Pessoas acima de 49, 50 anos, quer dizer, a segunda metade da vida, para muita gente que vai até perto dos 100, já são 54 milhões de pessoas. Esses 54 milhões são responsáveis por 23% da população hoje, mas, em dinheiro, eles são responsáveis por 42% da renda. Isso significa 1,8 trilhões de reais. Sabe como essas pessoas se percebem diante das empresas, das marcas, produtos e serviços, como invisíveis ou estereotipadas? Claro. É só olhar o que acontece na comunicação para essas pessoas. Tem pouquíssimos produtos e serviços que respeitam a idade e o perfil dessas pessoas, que estão vivendo cada vez mais tempo, que estão casando mais tarde, que estão tendo relacionamentos mais tarde, que estão tendo filhos mais tarde, com a outra dinâmica de vida. Estão fazendo intercâmbio mais velhos. Estão fazendo intercâmbio mais velhos, não é, dona Rose? Não é? Professor, nesse período em que as pessoas ficaram mais em casa, obrigatoriamente, né? Você acredita que essa reflexão sobre o que fazer da vida
imediatamente após a pandemia se acelerou? Tem uma sequência bonitinha que a gente não vai esgotar agora, mas vale sempre procurar, que são as fases do luto. De alguma forma, principalmente as pessoas mais velhas, meio que passaram por essa fase, às vezes mais ou menos acelerado, ou ainda estão passando, né? Que é uma fase de primeiro se sentir absolutamente travado nas suas liberdades, revoltada no mundo, eu não devia, por que eu estou aqui nessa era, nesse momento, o que Deus tem contra mim, enfim, até uma situação de começar a dizer, cara, eu preciso criar condição, e trabalho para qualquer idade, mas nessa fase em particular, equilibra muito bem cabeça e bolso. Né? Claro. Trabalho é identidade, trabalho é uma posição social, trabalho é um estar no mundo importante para você e para os outros. Tá? Então, muita gente começou a tentar descobrir alternativas, que foi, inclusive, onde este grupo em particular, todo mundo de alguma forma, mas esse grupo em particular, ele se digitalizou mais. Hoje se calcula 70 e tantos por cento da população brasileira conectada com relativa frequência, tá? E desse grupo, 60 e poucos por cento, tá? Já são pessoas com mais de 50 anos, que têm uma frequência de digitalização cada vez maior, não só para se informar, mas para entender que pode crescer, estudar, evoluir, criar negócio. E aí que tem todo um lance do que a gente enxergou ali na Next, de trabalhar e dar suporte para essas pessoas, para que elas possam desenvolver seu próprio caminho, onde a experiência do passado como trabalho é muito importante, mas não é única. Você sair de uma carreira executiva e virar empreendedor é uma virada de chave pesadíssima. Claro. A Next trabalha com pessoa física ou trabalha com empresa? Ou com os dois? Ambos. Para empresas, a gente faz, vamos simplificar, consultoria, que é ajudar a enxergar mercado, tá? E faz mentoria para pessoas físicas e também jurídicas, que muitas vezes querem ver a partir dessas pessoas. Por exemplo, algumas organizações ajudam a pessoa a mudar de carreira. Entendi. Tá? Eu não quero mais que você fique aqui, mas eu te ajudo a fazer uma transição para aposentadoria ou para uma mudança de carreira. Ou, às vezes, até para uma terceirização. Eu posso virar um fornecedor da própria empresa que eu trabalhava. Legal. Então, eu viro um PJ, crio uma organização e trabalho para ela, desde que eu tenha capacidade de fazer gestão, senão você quebra em um ano. Claro. Que é a história de muita gente. Né? A história de, cresceu muito o MEI. Tá? Isso é meia boca, é meio de vida, é meio de tentar fazer alguma coisa. Claro. Se não tiver ou muita sorte ou um caminho de trabalho, vai quebrar. Ou virou MEI para atender uma requisição da empresa, né? Aí é uma outra história. Continuar trabalhando como PJ. E aí, depois de amanhã, a empresa diz, olha, eu fiz uma nova licitação e você não vai ganhar essa concorrência, tá? Claro. E você está na rua, na roça, perdido, porque você não soube pensar... Exatamente. Você só mudou um vínculo, você não criou uma empresa. Criando uma empresa, você tem que pensar como empresa. Entendi. Tá? Eu tenho que ter cliente, eu tenho que ter caminhos. Nossos 21 minutos já passou faz tempo. O senhor fala, hein? O senhor quer mais 21? A gente manda aqui. Para quem não queria falar, ou melhor, para quem queria fazer uma cola de quanti, de número, o senhor fez tudo, né? Porque eu não fiz uma pergunta sobre número. Tá vendo? Só falei de qualidade. Rosé, é sempre um prazer falar com você. Muito obrigada, uma alegria também vê-lo. Acho que foi esclarecedor muitas coisas, né? Também fica aberta aí o convite para, em outro momento, nós falarmos sobre a intergeração, que talvez possa ser uma continuidade desse assunto, de educação. Uhum. E eu lembro aos nossos live lovers que essa conversa fica guardada lá no YouTube e depois eu passo o link para a gente distribuir em outras plataformas. Tá bom? Maravilha. Então, diga. Uma última pergunta. O que a pandemia te ensinou em uma palavra? Posso usar duas? Desesperar jamais, já dizia Ivan Lins. Muito obrigada, um beijo. How?
Calma.